seguindo a nossa missão de ensinar direito para a maior parte da população, isso já desde a escola, nós temos uma sociedade que conheça melhor os aparelhos públicos, vamos falar hoje com o Thales, que é um dos primeiros professores de direito em escola do Brasil, né? Ele também faz parte dessa geração de advogados mineiros que estão puxando essa corrente aí numa escola muito importante e tradicional aqui da cidade, né? Ele vai citar daqui a pouquinho qual é, uma escola realmente muito tradicional. E então, eu sou o Lucas Andrade. Natália Araújo. Thales Miranda. E nós somos o Direito na Escola Cast. Tá ficando bom isso, hein? Muito bom. Muito bom. Natália? Bom, pessoal, primeiramente sejam bem-vindos ao nosso episódio número 7. Uau, isso aqui tá fazendo história, hein? E hoje a gente tá recebendo o Thales. Diz aí pra gente, Thales, qual é o cargo que te legitima estar aqui conversando com a gente hoje? Qual é o cargo? Advogado, né? E professor. Isso mesmo. Professor de Direito, né? Direito, exatamente. Como que isso aconteceu na sua vida? Você já pensava em ser professor? Olha, Nath, eu já pensava assim, era um sonho, para falar a verdade. Eu sempre tive um sonho de lecionar um dia, sabe? E a oportunidade veio o ano passado. Houve essa grande mudança com relação ao ensino médio, né, gente? E o colégio que eu dou aula atualmente, que é o Santo Agostinho, ele foi meio que pioneiro aqui em Belo Horizonte, né, Lucas? O Santa Maria também. Então, esses colégios eles já começaram a implementar meio que o programa, né, do direito na escola, do novo ensino médio, antes de começar, né, a valer mesmo as regras. Então, o ano passado, eu fui convidado. Eu tenho um amigo meu que ele dá aula no Santo Agostinho, na unidade Belo Horizonte, tá, gente? Porque o Santo Agostinho tem outras unidades. Tem a unidade Nova Lima, tem no Gutierrez. E esse amigo meu, né, ele me chamou, ele dá aula lá de biologia, ele é biólogo e ele também é analista lá. Tava tendo uma demanda muito grande por parte dos alunos sobre uma eletiva de direito, né? Então ele me chamou e falou assim, ó, Thales, é o seguinte, você quer, cara, fazer parte, né? Você falou que tem muita vontade de dar aula, de lecionar, enfim. Você quer montar uma eletiva? Eu vou deixar você livre, né, para você elaborar o conteúdo, elaborar o material. E nisso eu não conhecia ainda, né, o programa Direito na Escola, né, na OAB, enfim. A gente foi se encontrar, eu já estava dando aula, né, Lucas? E beleza, eu fui, conversei com a chefa lá, que era a coordenadora na época e tal. Ela, não, beleza, você pode montar a eletiva aí, de acordo com o que você pensar que acha importante, né, passar para os meninos. E aí eu tive que montar tudo na minha cabeça, né, assim, com a experiência que eu já tinha, né, com relação à advocacia. Mas foi minha primeira experiência com relação à licenciatura, né, a lecionar, na verdade, né, que a licenciatura a gente está até aguardando, né, licenciatura. Mas a experiência foi essa, e foi, assim, fantástica. As primeiras aulas dá aquele nervoso, né, Lucas? Nossa, nervosismo, cara. Não com medo de falar coisa errada, de ser às vezes prolixo e tal. Mas eu fui super bem e foi um sucesso, sabe? No primeiro semestre teve cerca de, acho que 30, 35 alunos. E no segundo semestre, gente, foi absurdo a quantidade de alunos. Foi, acho que cerca de 50, quase 50 numa turma só. Uau. Foram muitos inscritos no segundo semestre. Então, Ensino médio. Ensino médio. Qual ano, basicamente? Segundo ano e primeiro ano do médio. Misturado. Que legal. Separados. Isso, turma separada. Primeiro ano é uma turma, o segundo ano é outra turma. Isso, primeiro ano uma turma e o segundo ano outra turma. E só explica um pouco pro pessoal como funciona uma eletiva, assim, os alunos são obrigados a fazer ou não? Ou eles optam por fazer? Então, Nath, lá no Santo Agostinho tem as eletivas, os professores eles têm essa liberdade para montar eletivas de assuntos diversos, sabe? Então tem lá esse semestre patologia, é interessante, os meninos ficaram bem interessados esse semestre com patologia. Introdução à patologia, relações internacionais, montaram a eletiva. Então os professores eles montam as eletivas com os assuntos. É lógico que tem que ter autorização do nosso chefe e tal, ele vê se o assunto realmente vai, né, vingar, se vai ter demanda, né, para a eletiva. Beleza, montam a eletiva. E os meninos eles são obrigados a participar de 2 eletivas por semestre. Então, primeira série, 2 eletivas. Segunda série também, 2 eletivas. Uma no primeiro semestre e uma no segundo.
Porém, o assunto da eletiva, qual vai ser a eletiva, né? Aí fica a cargo deles, eles que vão escolher, né? Qual eletiva eles vão fazer parte. Então tem aquela venda de peixe, sabe, no início do semestre, para a gente poder angariar o maior número de alunos Aí possível. até- Fazer uma apresentação, De sala em sala? sala em sala. Ah, você vai de sala em sala? A gente vai de sala em sala. O conteúdo apresentar de o vendas conteúdo. é até importante dentro de uma escola. Escola, Por um Exato. professor ainda. Que legal. E exato. se não tiver ninguém, não tem Não- eletivo. Exato. Aí tem uma organização no colégio, que eles colocam assim, ó, tem uma ordem com relação a classificar. Não seria classificação? Classificação seria prioridade ali. Porque, por exemplo, os alunos que têm, eu acho que notas maiores, é critério de desempate. No caso de falta de vagas. Falta de vagas, exatamente, Lucas. Então, o aluno, por exemplo, que ele tem umas notas maiores, né, o MDC, que é a soma de todas lá, enfim, com uma nota mais alta, ele consegue ter um critério de desempate e participar da eletiva que ele escolhe em primeiro lugar. Então, acho que são 3 opções, se não me falha a memória. Então, ele coloca lá 3 eletivas que ele quer. Se fechar a turma para a primeira opção, beleza. Se ele não conseguir fechar, ele vai para o critério de desempate. E aí, gente, vai para a segunda opção que ele escolheu. Interessante. Então você vai de sala em sala, os alunos entram nesse processo classificatório. E o seu contrato com a instituição, eu não sei mesmo até hoje, é o quê? É um CLT, é PJ? A gente, claro, conhece as regras trabalhistas, mas qual que é? Como foi isso, essa parte formal? Olha, como é que foi, Lucas? É o seguinte, mudou a coordenação. A gente tinha uma mulher, uma outra coordenadora, ela saiu, aposentou. Gente boa demais, chama Thaís, inclusive o nome dela. Anos lá no colégio, anos mesmo. Acho que mais de 30 anos. Chega, acho que os 40 anos de Santo Agostinho, muito tempo. Aí ela saiu e entrou o Renato. Tá? O Renato, ele também tem muito tempo, ele é seminarista. Inclusive, ele estudou filosofia com o Marcos, que foi... aqui acho que ele tem a aula dele, né? De filosofia da educação. O Marcos Vinícius. Ele estudou comigo no final da faculdade, que a gente era de turma diferente. Do direito, isso. Ele é professor de filosofia, né? Acho que ele é doutor hoje pela FMG ou pela PUC, alguma coisa assim. Ele foi, inclusive, meu orientador, gente, na monografia. A gente chegou a fazer estágio juntos no SAJ, lá na PUC. E ele era o seu superior no Santo Agostinho? Não, ele estudou com o meu supervisor atual lá no Santo Agostinho. É porque ele tem a aula dele, né? Quando a gente faz o curso, né? Ele tem a aula dele de filosofia da educação. Foi um link, assim, sabe? Muito... Esse mundo é pequeno, né? Belo Horizonte, o mundo. Belo Horizonte, então, gente, é um ovo, né? Mas... Aí o Renato, ele estudou filosofia, ele é seminarista também. Ele tá há muito tempo lá no Santo Agostinho. Aí ele entrou, né? Para supervisão agora. Mas quando eu entrei no ano passado, foi com a Thaís ainda. Ela falou que em São Paulo, eu não sei, tá, Lucas? Não cheguei a averiguar essas informações. Mas que em São Paulo, me parece que o contrato de PJ com o professor lá é muito comum. Parece que o sindicato aprova isso lá, sabe? Tem aprovação do sindicato. Eu não sei, foi o que ela me falou, então eu teria que averiguar. Eu já vi alguns casos por aí. Já vários. Já vários. Então ela chegou a me falar, olha, vou tentar ver a questão, né, da contratação por PJ. Só que aí deu ruim. O jurídico não aprovou, falou, não, é CLT. Aí o colégio me contratou como CLT. Só que eu tô com um contrato temporário lá no Santo Agostinho. Claro. Já renovou, acho que até 2 anos, né? O contrato da reforma trabalhista já, né? E o contrato é temporário. Mas CLT, todos os direitos garantidos, férias, 13º, FGTS, tudo certinho, gente. A aula bacana do É engraçado do ouvir isso, me dá um clima meio assim, que mesmo eu também estando nessa mesma posição, é diferente quando eu ouço alguém, eu falo, gente, ele é professor realmente de direito em escola CLT, com direitos. Ainda sou estranho, por mais, né, que a gente converse isso aqui 24 horas, ainda sou estranho, um professor de direito em escola. Muito legal. E como que foi esse início para você? Quando você recebeu a oportunidade de ter o contrato, você levou esse susto que o Lucas levou, que ainda leva, mesmo já tendo milhares de pessoas? Gente, Nath, demais. Assim, pra mim era um sonho da aula. E ver uma oportunidade dessa, assim, eu fiquei estarrecido. Em uma escola dessa? Em uma escola dessa, que, queira ou não, é a verdade, o Santo Agostinho é um colégio que representa uma certa elite em Belo Horizonte, né? É um colégio de ponta e tal.
Então, assim, foi uma oportunidade fantástica. Então, eu mal acreditava mesmo que eu tinha, né, conseguido uma oportunidade dessa. E com o curso, né, de Direito, né, sendo bacharel, porque o colégio ele vai passar a exigir licenciatura, sabe? Tem essa questão. Eu estava até conversando com a Nath sobre isso. Tal. Segunda vez que ele cobra isso aqui, hein? Não, graças a Deus, tá pronto. Depois eu te explico melhor essa notícia. O colégio ele vai passar a exigir, Lucas, sabe? É uma questão institucional mesmo. Sim. Né? Sim, não tem tem nada a ver acontecido. com o meu profissional, pelo contrário, eles gostam muito do trabalho que eu tenho feito lá. A avaliação dos alunos é altíssima. O Renato falou, não, você tem assim, uma avaliação muito alta com os alunos aqui, a eletiva é um sucesso, vai ter turma todo semestre, porque a demanda é alta. Sim. Então, não tem nada a ver com isso. É realmente uma questão institucional do colégio, por ser um colégio de ponta, né, aqui em Belo Horizonte, exigir essa questão da licenciatura para você dar aula lá. Mas dá tempo. E outra, né? Assim como alguns colégios têm visto esse movimento, eles estão dando um prazo para a pessoa se adequar ao fato de apresentar um histórico com a matrícula. Isso tem funcionado. É um movimento que algumas instituições estão fazendo. Mas isso, da mesma forma, é interessante, né? Você já está lá, já 5 turmas, né? Que a gente estava conversando aqui antes. 5 turmas. Ou seja, não foi uma barreira de entrada. Acaba que se torna depois uma barreira de permanência. Né? Foi a mesma coisa eu com mestrado na faculdade. Não me cobraram para entrar, mas me cobraram para ficar. Eu lembrei demais de você quando eu vi essa situação nova lá no colégio, de licenciatura e tal. E a exigência que está sendo feita é a licenciatura, o mestrado não. Você tem mestrado? Não, mestrado não. Eu sou bacharel, tenho pós-graduação, a lato, né? Especialização em previdenciário, que é a área que eu tenho atuação, e também em direito tributário, mas eu não atuo em direito tributário, gente, só no previdenciário. Uma coisinha ou outra, né, Lucas, de consumidor, uma coisa mais simples. Então, o mestrado não tem. Seria um sonho também um dia mestrado. Mas veja, Espero né? um dia conseguir almejar isso. Existe um movimento interessante, né? Um advogado com excelente qualidade, a gente sabe, sem o mestrado e sem a licenciatura, dando aulas de direito em escola. Eu vejo isso como muito interessante. O que você falou da patologia, eu acho que a escola passou, uma opinião pessoal, vamos permitir fazer isso aqui nesse espaço, a escola passou da hora de se abrir para outros setores da sociedade. Né? Eu vejo muito essa bater na tecla de licenciatura. Nós já nos organizamos, né? A gente tem a nossa aqui agora, em 12 meses o advogado se torna licenciado ou menos. Tudo certo, acho interessante. Mas eu não vejo isso também como uma coisa que a gente deve perseguir muito cegamente, não. Sabe por quê? Porque se a licenciatura fosse uma garantia de qualidade, a gente só teria professores bons em escolas. Não é uma realidade que eu tenho visto por aí. Eu fiz a licenciatura, né, na faculdade número 1 do Brasil e tenho meus questionamentos se de fato é o único perfil, nada contra essas pessoas. Acho que eles têm que estar na escola, é o lugar deles, mas talvez não seja um lugar só deles. Talvez, né, tem que ser mais plural de verdade. O aluno tem que ter acesso a outros tipos de profissionais. Eu acho que o aluno com você ali, advogado, de campo mesmo, não é um cara só teórico formado dentro de faculdade, não. O cara que sabe o que está fazendo e que está falando, eu acho que o aluno ganha muito com isso. Né? Ter pessoas do mercado, pessoas que são referências não só conteudistas para ele, mas referências profissionais, outros exemplos. A minha opinião é que isso é um caminho que eu vejo que, né, deve ser mais pensado. Será que realmente a escola tem que ter só professores conteudistas licenciados ou a gente precisa de outras pessoas ali dentro? Me parece que os alunos estão gostando e gostando muito onde eu tenho ido. Claro, onde é bem feito, né? Você vê Santo Agostinho, Santa Maria estão fazendo isso há muito tempo com o novo ensino médio. Quando você vê a escola pública que só reclama, aí você vai ver professor de história dando aula de brigadeiro. Aí não vai funcionar, né? Claro que não vai funcionar. Agora você vê uma escola de ponta colocando um bom advogado. É diferente. É claro que o aluno vai gostar. O que você acha sobre isso, Thales? Compartilha do mesmo pensamento? Compartilho. Salvo o melhor juízo, eu acredito que a opinião do Lucas ela condiz mesmo com a realidade. Essa questão realmente de ter um profissional, Lucas, que é um profissional... Nós temos tem que ter a teoria, né? No direito, acho que para a filosofia fala muito disso, né, gente? De você ter não só aquela questão teórica, mas você ter também a questão prática. Né? E para a proposta da eletiva de direito no ensino médio, é importantíssimo ter um professor que tenha esse contato com a prática.
né, que vê situações acontecendo ali no cotidiano, na advocacia, né, ao defender, né, os interesses dos nossos clientes, né? Então a gente vê um tanto de coisa e eles gostam disso, Lucas. Se eu ficar com muita teoria, assim, as primeiras aulas é aquela coisa, né? A gente vai lá, o contrato social, direito, sociedade, mas é só para a primeira aula. E depois a gente vai introduzindo, né, os outros conceitos, mas já com um cunho mais prático da coisa, né? Com aqueles exemplos práticos que salvam demais. Então, um advogado que ele for só teórico, que às vezes não advoga, não tem aquela questão prática, né? Ele tá ali mais para estudar para um concurso, para magistratura, enfim, é uma coisa muito mais teórica, vai ficar uma aula teórica, imagino eu, né? Então eu não sei se a proposta do novo ensino médio, né, das eletivas, é essa questão maçante e teórica, eu acredito que não. Pô, mais do mesmo, né? Isso faria Isso. sentido, né? E aproveitando... Desculpa, pode falar. Desculpa, Nath. E concluindo a questão da licenciatura, com certeza, Lucas, tem professores que podem ter, né, o título, porque isso é um título, né? Sim. Podem ter o título, mas não tem, às vezes, a qualificação prática ali para esse assunto específico do direito, né? Essa questão do direito e tal. Não tem, às vezes eles nem sabem, né, a questão legal, né? Eles não sabem como funciona a lei, como funciona, né, o nosso direito. Então, como é que eles vão dar aula disso? Né? Não faz o menor sentido. E outra, né? Uma vez que você já está lá, a busca constante por uma educação continuada, mesmo do professor, ela acontece. Você mesmo já está afim de fazer, né? Acaba que é um processo natural. E por que que você decidiu fazer a profissionalização? Por que que você realmente falou assim, não, vou dar espaço a mais? Claro, eu entendi essa questão da exigência formal, isso uma hora ou outra pode acontecer, mas eu acho que isso surge naturalmente, não? Surge, Lucas, e é a paixão. Eu amo dar aula, gente. Eu amo. É fantástico. Vou falar uma coisa aqui, não sei se outras pessoas que participaram do podcast falaram isso, mas toda vez que eu entro na sala de aula, eu arrepio. Eu fico todo arrepiado, assim. Eu gosto das crianças, eu gosto do público que eu estou trabalhando atualmente. A faculdade é uma coisa interessante, é legal e tal, mas por agora eu não tenho esse objetivo. Eu quero continuar com o ensino médio e dar aula no ensino médio. Então, é algo que tá no meu âmago ali, sabe? Você sente quando você realmente gosta de algo, né? Então, eu gosto muito de dar aula. É algo, assim, que mexe com o meu âmago, com o meu espírito, né? E ensinar o direito na escola, que já está na escola, né? É algo, assim, fantástico. É cidadania, gente. É algo, assim... Não tem palavras para descrever aqui. É algo que eu gosto muito, que eu quero continuar com isso, eu quero investir nisso. Aí vem a consequência. Então, a licenciatura, eu acho importante, não só a questão do título, mas de você se profissionalizar, né? É importante você estudar, né? Na licenciatura vai ter umas matérias, né, Lucas? Você que, né, tem a experiência aí muito mais do que eu, as matérias da pedagogia, né? Imagino que a gente aprende uma coisinha, né? Outra, das técnicas, né? Na hora de for passar o conteúdo para os meninos e tal. Então é algo que vem natural, e se você gostar, se você perceber que é isso que você quer, é natural. Você vai querer fazer, você vai querer intensificar, você vai querer pesquisar mais, estudar mais, ler mais, para melhorar o conteúdo em sala, enfim. Faz com prazer, né? Com prazer. E como foi sua reação ao descobrir que você caiu meio no susto ali, né? Pegou uma responsabilidade grande em uma escola complexa no sentido de rigorosa, né? A gente conhece a tradição. E você descobriu, de repente, na sua própria cidade, já um movimento organizado sobre isso. O que mudou quando você estava sozinho e quando você estava em grupo, pensando isso, ou como um momento como esse, com pares, né, que fazem a mesma coisa e discutindo sobre isso? Como foi a sua reação? Eu já estava ansiosa para fazer essa pergunta, porque fazer uma cronologia para quem não entendeu. O Thales começou na escola primeiro, depois de ser convidado por um professor que era seu amigo. Depois começou a ministrar as aulas e em seguida conheceu o direito na escola. Qual foi a mudança? Bastante substancial, porque eu não sabia que existia essa comissão dentro da própria OAB e com essa força que tem de vários sentidos, né? Eu achei que foi assim fantástico ter um programa
já direcionado, porque há muito tempo, o direito na escola é muito tempo que existe, né? Não é de agora isso. E eu achei isso fantástico, eu acho que o programa ele é sensacional e tá expandindo, né, Lucas? Começou aqui em Minas Gerais com você, eu de externo li aqui, assim, meus parabéns mesmo por esse programa, você é um cara fantástico por ter criado isso, porque a gente sabe que precisa, Lucas, né? É coisa fundamental. Quando a gente vai dar aula, é a aula de cidadania, queira ou não, é um pouco de cidadania. É um pouco não, é muita cidadania. Então, conhecer o programa de vocês, né? Já existia, né? Isso foi fantástico. Eu me sinto até mais seguro, né? Porque a gente tem um suporte, né? Alguém que vai lutar pelos direitos, né? Dos bacharéis, dos advogados, na verdade, para conseguir... quem tem interesse, o advogado que quer realmente dar aula no colégio, o programa ele vai dar todo o suporte. Eu acho isso fundamental. É muito mais fácil, muito melhor, na verdade, né? Você ter uma equipe, ter, né, várias pessoas, uma comissão a nível nacional, inclusive, né? Te dando suporte, né? Te ajudando para você se profissionalizar, inclusive, né? Do que você ir sozinho para um mercado que a gente sabe que não é fácil, né? Não. Como é que a gente vai bater na porta do Lucas, do colégio de ponta lá, bater na porta lá e falar assim, olha, eu sou advogado, eu advogo há tanto tempo e tal, eu gostaria de dar aulas de direito, porque o novo ensino médio, enfim. Será que a gente conseguiria fazer isso sozinho? Eu acho muito impossível, assim, inviável, mais difícil. Então, fantástico o programa, fiquei muito feliz mesmo de já existir isso, de ter esse suporte, né, para gente que quer realmente investir nessa carreira de professor, sobretudo na escola do ensino médio. Tem uma frase que o Lucas foco. sempre fala, que se você quer ir sozinho, você vai até mais rápido, mas se você quer chegar mais longe, vai sempre em comunidade, e o Direito na Escola faz isso de forma muito brilhante. É uma equipe muito grande que tem aí contagiado milhares de pessoas, e é uma equipe que sabe fazer. Esses treinamentos que a gente recebe, as reuniões, os encontros materiais também, eles contribuem muito com isso e são milimetricamente pensados, porque não é só para o advogado, né? É também para aquele aluno que nunca teve contato com isso, que não sabe nem por onde passa o direito, que vai passar a ter acesso. Então, a gente tem que fazer bem feito. Sim. De uma maneira prática, como a comissão, né, o direito na escola, ele foi útil, né? Porque eu lembro que a gente encontrou, né, e a gente registra esse prazer extraordinário de ter ele encontrado, ser uma pessoa que tem total sinergia com o grupo, o pensamento, é um apaixonado pela pauta e entende a importância do que estamos fazendo, que vai para além de um cargo, vai muito além disso, né, embora seja muito importante. O que exatamente foi útil? Materiais, ideias de livros que já tinham, a própria comunidade, essa visão de profissionalização, o que foi útil exatamente? Nossa, Lucas, eu acredito que um pouco de cada coisa. Os materiais são fantásticos, tive acesso aos materiais, inclusive fazendo um adendo, como eu não conhecia a comissão, eu tive que montar um material do nada, né? Porque eu não conhecia. Se eu tivesse conhecido antes, nossa, me ajudaria, já era metade do caminho andado, horas de trabalho. Porque ainda tem a questão da advocacia. Como eu advogo, então eu tenho um tempo da advocacia que tem que se administrar bem, né, gente? Então, assim, eu tive que montar e eu fiquei muito feliz depois que eu fiz o curso, né, do Direito na Escola, curso de membro. O conteúdo que eu estava passando, Lucas, era muito próximo. Muito próximo. Eu fiquei muito feliz também. Poxa, gente, já tem uma equipe extremamente organizada, como a Natália falou, né, que produz um conteúdo de qualidade, um monte de coisa. E o fato de eu ter, né, produzido algo sozinho ali próximo já me traz me trouxe, né, uma satisfação muito grande. Então, sobre esse ponto, o material com certeza ele ajuda demais, né? O professor que ele pretende dar aula, não façam do zero, gente. Não é tão simples quanto parece. Não é tão simples quanto parece. Se for um advogado muito teórico, um profissional muito teórico, vai ser complicado, porque a gente percebe que o material ele tem as questões práticas, né, do dia a dia, tem que treinar mais para o colégio. Então, com o material, assim, não façam do zero,
Façam um curso de membros do direito na escola, se vocês têm interesse, né, em prosseguir com essa profissão. E o material vai ajudar demais. É lógico, eu adequei, tá, Lucas? Algumas coisas a gente faz uma adequação, até porque é um parâmetro que a gente tem. Né? A base está toda ali no material. E aí você vai fazendo os ajustes, acrescentando uma coisa ou outra, né? Vai depender muitas vezes da turma, né? Com direcionamento. Tem eletivas que você pode fazer também de um assunto só, né? De direito constitucional, direito penal, enfim, criminologia, vários assuntos aí diversificados, né? Do direito. Então, contribuiu bastante. A questão da profissionalização, importantíssimo também. Nossa, eu não sei o que seria. Se vai rolar, né, gente? Nossa, já perdi as contas já Tá aqui. pronto. De quantas Graças vezes a Deus, está tá pronto. Nossa, cobrança pública essa aqui, é não uma, vai ter jeito mais. é uma oportunidade fantástica, porque começaram. É lógico que tem a tal da complementação pedagógica. Eu acho que talvez o colégio pode te exigir isso também, tá? Poderia exigir a licenciatura. Me parece que meu chefe está em dúvida lá com relação à diretoria do colégio, se seria complementação pedagógica ou a licenciatura, né? Então tem essa possibilidade da complementação pedagógica para quem é também bacharel em direito, né? Se faz a complementação, não sei qual disciplina seria a complementação em história, para poder dar aula de história, enfim, filosofia, não me recordo direito. Eu não sei muito bem como está essa questão da complementação, mas eu vejo que tem essa possibilidade. E a licenciatura? A licenciatura, gente, vai ser mais um curso, mais uma graduação, né? Sim. Provavelmente. Para quem é bacharel em direito, né? É isso mesmo? É isso, outra graduação. Outra graduação. E outra graduação, a gente sabe que o mínimo vai ser entre 4 a 5 anos, a depender do que for escolher, né? A nossa aqui em licenciatura. 12 meses vai dar certo. 12 meses vai dar certo. Olha que fantástico isso, gente. Porque vai fazer eliminação de matérias, já está tudo regulado no MEC, por isso demorou mais do que a gente esperava. A gente vai ter que pôr placas da instituição aqui dentro, vamos ter que colocar acessibilidade aqui nos banheiros, então a gente está nessa fase agora, um calhamaço de contrato, mas já está aqui já. Então, assim, é uma questão de uma semana a gente ajusta, põe placa, acessibilidade e vai rolar. Em 12 meses vai ter em história, vai ter em pedagogia, essas coisas a gente já sabe. Online, 12 meses online. E tem gente que pode pensar, né? Ah, Lucas, isso não é um jeito de precarizar a educação? Fazer a pessoa estudar um ano e virar pessoa? Não é um ano. Não é um ano. São 5 anos do direito, mais toda a experiência, mais a sua prática, mais as horas com a comissão, mais, eventualmente, os nossos cursos de profissionalização, que normalmente quem vai para a licenciatura já fez as nossas pós-profissionalização. Então, é tudo isso, mais um ano direcionado. Não é pouco tempo de estudo, é muito tempo. Os nossos profissionais... E é um estudo contínuo. Contínuo, é um altíssimo nível, né? Como vocês estão vendo aqui, o próprio Thales e outros exemplos que vocês viram. Só gente qualificadíssima. E o próprio Thales, que poderia ter continuado sozinho, tá aqui, contribuindo com mais pessoas. Sim. Indo junto, caminhando junto. Agora, pode falar. E você? Falando pessoalmente do Thales, quem que era o Thales antes do contrato e quem é hoje? O contrato com o Santo Agostinho? Exatamente, de professor. Quem é o Thales antes de ser professor e o Thales professor? Nossa, é outra pessoa. Completamente outra pessoa. Até porque, para ser professor, a gente tem que estudar muito, né? A gente não pode, pelo menos os que querem se responsabilizar, serem bons professores, profissional qualificado, né? Tem que estudar muito, né? Mas não sei dizer assim, gente, respondendo diretamente o que muda. Eu acho que muda tudo. Acho que muda tudo. A sua visão de mundo, acho que muda também. Fazer parte dessa área da educação é fantástica, para quem gosta, é claro. Porque eu sei que tem gente que odeia, né? A área da educação, a área da saúde, dizem que ou você ama ou você odeia, que não tem um meio termo. Mas eu acredito que tem um meio termo também. Mas, assim, mudou muita coisa na minha vida. Nossa, muita coisa. Né? E a questão profissional, ela é muito importante, né? Se profissionalizar, enfim. Não só a questão do título, reforçando isso, né? Mas a qualidade, né? Que você vai fazer a sua aula, programar a sua aula. E sobre o contrato, gente, é o seguinte. Eu advogo autônomo, eu sou um advogado autônomo. Eu advogo por conta própria, então eu não tenho funcionários, não tenho estagiário nem nada. Eu formei em 2016, comecei a advogar em 2017. Já tem um tempinho aí. Bom,
o contrato, né, com o professor, ele me ajudou muito também nessa questão financeira. Queira ou não, a gente sabe que essa questão é importante, porque a advocacia autônoma é muito dura, né? Eu vim assim, meio que do zero, entre aspas, né? Mas comecei na cara e na coragem. A área que eu atuo hoje, a minha especialidade é o previdenciário, que é uma área dificílima. Isso até casa um pouco, né, com a questão de ser professor também, porque é uma área que exige muito de você, são muitas nuances, muitos detalhes, né? A lei muda o tempo todo. Então, o previdenciário é uma área bem tensa de você atuar. E qualquer errinho você pode causar um prejuízo muito grande, né, para o cliente. Então, assim, como eu advogo dessa maneira, de forma autônoma, a gente sabe, os colegas, né, que advogam dessa forma aí vão saber muito bem que não é todo mês que entra ali, né, um dinheiro no caixa, né, do escritório. E o colégio, ele meio que complementou essa questão financeira minha, sabe? Tirando essa questão que eu falei de eu amar o que eu faço, que eu acho que é o mais importante, né? Você gostar do que você faz. O resto é a consequência. Né? E a consequência foi muito importante nessa questão financeira, de a gente ter, né, um contrato de carteira assinada, né, Lucas? Todos os direitos. Gente, eu não sabia o que era 13º, FGTS tem anos. Anos. Eu formei em 2016, comecei em 2018. Então, desde 2017, eu trabalhei antes numa empresa, né, um escritório, inclusive, de carteira assinada, mas eu saí desse escritório em 2013. Então, de 2013 para 2022, eu não sabia o que era 13º, o que era férias, né, todos os direitos, né, da CLT. Então, essa questão foi muito importante também, sabe? Essa consequência, né, me ajudou bastante na questão financeira, né, de administrar, né, a gente tem contas todo mês para pagar, né? As contas chegam. As contas chegam, os boletos chegam. Então, acho que é uma oportunidade para os colegas que às vezes estão, né, na mesma situação que a minha, que advogam como autônomos, né? E essa questão de dar aula também, né? E a OAB, exatamente. A comissão, ela traz essa oportunidade. Esqueci de falar a última pergunta, gente, me desculpe. Sobre a comissão, fantástico, porque a proximidade com a comissão me trouxe assim, um sentimento de mais pertencimento à OAB. Isso é um fato, viu, Lucas? Porque eu ficava mais distante, né? Como autônomo, ainda mais eu que digo como autônomo, né, gente? Igual, reforçando aqui, sim. Então, assim, eu senti mais pertencente ali à classe, sabe? E por um assunto que eu gosto muito, né? Que a questão da educação, a área da educação, que, né, que é fantástica, eu me senti mais pertencente ali à OAB, né? A nossa organização, né? A nossa comissão aí. Ver que a classe abraçou coisas que tem total a ver com o nosso propósito, né? Não quer dizer assim, para você fazer parte do OAB, você tem que mudar a sua forma de trabalhar. Não, né? Dá para conciliar. Exatamente. E aproveitando que a gente tocou nessa parte da advocacia, como que é para você? Tem cliente ali na escola? Chega alguma indicação? Professor chega para advocacia? Ou o fato de você ser professor te ajuda a fechar mais negócios? Tem esse lado? 2 pontos. Com relação aos clientes, Nath, até hoje não. Por enquanto ainda não surgiu. Até porque o Santo Agostinho é um colégio, né, de ponta e tal, tem um público, né, um público mais direcionado aqui em Belo Horizonte. Eu imagino que... Porque assim, tem muitos alunos meus que pai é juiz, juíza, pai e a mãe, né, juiz, juíza. Nossa, que pressão, hein? No primeiro semestre, Nath, uma aluna minha o pai dela era delegado da Polícia Federal. Né? Ela, inclusive, fez porque assim, eu faço um projeto de lei, na verdade, eu não faço. Eles fazem um projeto de lei. Eu faço um trabalho, o trabalho do curso, né? Eu mando eles fazerem um projeto de lei dos assuntos que eles quiserem. Então, eles reúnem em grupo e aí eles vão elaborar uma lei do jeito que eles quiserem. Aí, essa aluna, ela falou comigo, não, meu pai é delegado da Polícia Federal, ela alterou um decreto lá sobre algemas, uma coisa assim, sabe? Isso. Bem nichado. Bem assim. Já chega com o Vadmec debaixo do braço. Não, então tem essa pressão. Então, promotor, promotora, ou servidores públicos que trabalham também no Tribunal de Justiça, no TRF. Tem uma aluna minha que o pai dela era juíza federal, eu até perguntei qual vara que é ele, vara previdenciária? Mas com relação aos clientes, né, aí até que não surgiu até hoje. Mas eu já cheguei a conversar numa apresentação que teve da eletiva, foi uma apresentação das eletivas, cheguei a conversar com a mãe, o pai
de uma aluna minha que eles ficaram interessados, assim, não é mesmo? O senhor advoga nessa área e tal, não, que interessante. Ficou interessado e tal, né, em até me procurar, né, para o serviço da advocacia. Então, nesse ponto, hoje, né, até hoje, não teve muitas pessoas que, né, procuraram, porque eles falam um caso, não, meu pai é professor, desculpa, meu professor é advogado e tal, e etc. Agora, a segunda pergunta, qual foi mesmo, gente? Não me falha a menor. Se o fato de você ser professor respalda um pouco mais ali na hora do fechamento, porque não é um advogado e professor, né? Isso mudou? Muda, Lucas, isso aí eu já posso falar que sim. Nos momentos que eu vou fazer as consultas com os meus clientes, às vezes eu costumo comentar, não, eu dou aula, né? Eu sou professor também. Ai, nossa, que legal, isso aqui. E fica muito... Teve um cliente meu que era uma revisão previdenciária. Ele saiu lá de Joatuba, pra vocês terem ideia. Foi uma indicação, ele gostou muito do meu trabalho. Um outro cliente que me indicou, o cara veio lá de Joatuba para consultar. Muito gente boa, então era uma aposentadoria especial dele, uma revisão previdenciária. Pois bem, aí na hora que eu falei, não, eu dou aula no Colégio Santo Agostinho. Então, ele, o quê? Você dá aula no Santo Agostinho? Não, então você deve ser foda mesmo, hein? Você deve ser bom mesmo. Falei, não, que isso? Não, eu dou aula lá, mas no ensino médio e tal. Então, assim, ele tem essa questão, Lucas. Foi algo assim... Um gatilho de autoridade. Um gatilho de autoridade. Ó, professor e advogado, né? Independentemente de qual... público, né? Se é faculdade, porque se tem um foco, não se dá aula na faculdade, sei lá, dá aula de direito, é algo que as pessoas não sabem ainda, né? Essa possibilidade de ter o direito no colégio, né? Um eletivo de direito, uma disciplina ali focada no direito. Então sempre me perguntam antes, não se dá aula na faculdade? Eu falei, não é na faculdade, é no ensino médio. Aí eu já explico mais ou menos, né? Como é que funciona a coisa. E você consegue conciliar bem a carreira da advocacia com a sala de aula? Atualmente eu estou conseguindo. Com a minha carga horária, eu estou conseguindo. São 4 horas aulas por semana. Esse semestre eu estou com 2 horas aula só, mas tende a ser 4 horas aula, né? 4 horas aulas. Então, 2 aulas, segunda, 2 aulas na sexta. Dá para conciliar. De manhã. De manhã. Você ocupa 2 horas na segunda, 2 na sexta, o resto você segue. Isso. Acho que até... Acho que sim. Acho que até umas 8 horas aulas por semana, acho que vai, viu, gente? Acho que é bom. Porque você, além de estar dando aula, né, e você está se mantendo estudando, você não está saindo da área. Acho que foi 2 horas para fazer uma atividade muito fora do seu segmento. Pode ser que roubasse a energia. Mas não, você vai lá para falar do que você já faz. Acaba que essas 2 horas, se bobear, ela some ali naquele tempo que você está cansado, quer esparecer a mente, ia morrer no Instagram. Vai acabar morrendo no Instagram. Não, ela vai para uma sala de aula. Não que Instagram seja ruim, tá? Não que Instagram seja ruim, mas você não consegue ficar 100% ativo. Sim. Acho que é um momento de, né, esparecer um pouco, mas pelo menos para mim funciona assim, né? Acabei respondendo essa pergunta, mas acho que dá certo. Né? Dá certo. Para mim tem dado muito certo, Lucas. Tem sido bem satisfatório, bem prazeroso, essa é a palavra. Que bom, muito bom ter você aqui, viu, Thales? Muito obrigada pela disponibilidade, foi uma troca muito valiosa. E assim, para quem está começando essa jornada, se você pudesse deixar um passo a passo, o que você diria para essa pessoa? Primeiro, procure o programa Direito na Escola. Faça parte, né? Faça o curso, né, de membro. Vai ter, assim, um aparato, né, muito interessante, vai ter pessoas te ajudando, vai ter material. Então, acho que o primeiro ponto, se eu pudesse fazer, eu teria feito antes, com certeza. Então, eu acho que procurar, né, o programa é muito interessante, vai ser muito importante isso. E tem que ter foco, né? Se você deseja realmente isso, se você quer realmente, se você acha que dar aula é algo que vai fazer diferença na sua vida, igual para mim fez, que é algo muito importante, corra atrás do seu objetivo, né? Se profissionalize, isso eu acho que é importante. E eu acho que a comissão ela tá aí para ajudar, porque, igual eu falei, né, Nath? Você chegar num colégio e já propor assim, não, eu sou advogado, milito, enfim, eu quero dar aula, sabe? É um pouco complicado. Então, se você tiver o apoio, né, o apoio da comissão, né, eu acho que facilita um pouco as coisas. Não tem muito mistério, as coisas vão fluindo aos poucos. Então, participar do Direito na Escola, ter foco, correr atrás
E profissionalizar. E profissionalizar. Eu Nossa. acho que esse passo a passo aí, pra mim, foi mais ou menos assim, né? Legal. Legal. E hoje você tem contato com muitos professores de direito lá na escola? Como que funciona isso? Com professor de direito? Isso. Não. Ah, sim, eu tenho um professor, que é o Luiz, né? Aham. Que ele tá dividindo turma comigo. É membro aqui. do Isso, programa, membro né? do programa também. Luiz também, tem a comissão, né, do Luiz, que é Direito Educacional, né? Ele é presidente da da comissão. UNBJ. Isso. E o Luiz, ele é, acho que, analista no Santa Maria, né? Sim. Ele dá aula também no Santa Maria. E ele também é professor lá no Santo Agostinho. Eu só conheço o Luiz. Lá no Santo Agostinho, eu conheço um outro professor que ele é licenciado em letras. Ele é professor de português, porém ele largou a advocacia e falou, não, ele trabalhava como autônomo. Aí ele largou, não, eu não quero mexer, enfim, isso não é para mim. Depois ele se licenciou em letras, mas não é o objetivo dele dar aula de direito, né? Tá. A questão é só a letras mesmo, é a licenciatura que ele conseguiu. Então, só o Luiz. Até hoje, só o Luiz. Mas deixa eu fazer uma pergunta antes de finalizar. Como que é a reação dos alunos ali? Você me fez pensar nisso. Você falou que tem alunos que já têm contato com o direito, né? Mesmo aqui em casa. Eles absorvem o conteúdo, funciona? Você acha que para esse propósito de contribuir com a cidadania, o direito na escola, como uma disciplina, neste caso, nas escolas privadas, tem funcionado? Tem funcionado. Tem funcionado. É muito legal, Lucas. Às vezes os alunos, quando acaba a aula, sempre tem aqueles alunos que vêm procurar a gente depois da aula para fazer perguntas, enfim. E as perguntas que eles trazem são perguntas, assim, que envolvem o cotidiano deles, né? Vem tirar dúvidas do cotidiano deles, né? Há uma aplicabilidade, eu acredito que sim, que é lógico que o encontro é muito pouco, né? A gente participa muito pouco em comparação com as outras, né, disciplinas, com relação às outras matérias, porém, eu acho que não é só quantidade, porque a gente sabe que é muita informação que eles têm. Inclusive, há uma filosofia por trás disso, né, Lucas? Sobre esse conteúdo que a gente tem na escola, enfim. Se isso realmente seria um processo educacional, seria algo de vomitar o conteúdo nos alunos, e tem a questão do ensino do Enem também, né? Já foco para o Enem, enfim. Eu acho que a eletiva de Direito ela tem essa proposta um pouco diferenciada, exatamente de sair um pouco dessas matérias ali mais maçantes, né? Que a pessoa, né, o aluno, ele vai se preparar já para o Enem. Então, pelo fato de ser mais prático o conteúdo, pelo menos as minhas aulas são, né, e as aulas também, né, que eu vejo do conteúdo, né, do direito na escola, o material prático, e as minhas aulas ficam dentro daquilo ali mesmo. O conteúdo mais prático, eu acho que faz mais diferenças, Lucas, com relação a absorver o conteúdo, a aplicá-lo. Tem aluno meu que uma vez teve um aluno que chegou assim, eu ri demais. Nossa, professor, adorei as suas aulas porque elas me ajudaram a dialogar melhor com os meus pais. Que legal. Me falou Diferente. isso. Nossa, eu tô conseguindo dialogar melhor com os meus pais. Eu acho que tem um tom jocoso, né? De convencer o meu pai ou a minha mãe de determinada coisa. Mas isso eu acho que faz bastante diferença. E tem um ponto que é o seguinte, Lucas. Eu levo os alunos, esse semestre vai ser a última turma. Eu levo os alunos para assistir júri lá no Fórum Lafayette. A gente vai a pé, a gente desce, que é pertinho. Ainda é terça-feira? O júri? Não, terça ou quinta? Todo dia tem júri lá no fora. Todo dia. Então eu vou com eles a pé. É melhor ainda, porque a gente vai a pé conversando, enfim, 2 quarteirões no máximo. E eles assistem um júri ao vivo e a cores, como a coisa funciona. O juiz conversa com eles, ou a juíza, o promotor, promotora, os advogados de defesa conversam, né, depois do júri, né, com a turma, depois que acontece o júri e tal. E esse contato prático faz toda a diferença, meio que marca mesmo. Eu acho que o aluno fica meio marcado com a situação. Com certeza. Falei disso hoje com os meus alunos. Eu os levei na semana passada para um centro socioeducativo para verem as estruturas e tudo. E falei, eu vou levá-los para assistir um júri. À época, quando eu fazia aqui, era só terça-feira. Então tem todo dia, a partir de 2 horas. Era 2 horas que começava? Tem que de ver manhã, o cronograma, né? Tem uma pauta, Lucas, fica no... O problema, gente, é o seguinte, o fórum ele vai fechar. Já migrou vários, o Fórum Lafayette aqui, né?
vai migrar, já migrou várias varas. Julho agora vai ser, acho que a gota d'água. Vai fechar tudo, vai ficar 3 anos fechado. Mas, infelizmente, nossa, eu fiquei bem chateado, porque é um trabalho de campo. Horrível. Um trabalho de campo muito bom para fazer com os meninos. É o júri indo a pé, né? Melhor ainda. Então, Lucas, tem 3 plenários, 2 plenários grandes, que cabem 2 turmas ou a mais, cabe muita gente. E do lado tem a pauta. Começa, Lucas, 9 horas da manhã, 9h30 da manhã, e vai até o horário. O júri não tem, às vezes, horário para terminar, para acabar. Vocês já ficaram ali até um terminar inteiro? Pegaram... Olha, eu normalmente levo no horário de aula, porque como eles têm, assim, uma carga horária muito, né, complicada, o horário deles também, tem uns que fazem à tarde, tem a questão de intercâmbio também, tem uns que fazem intercâmbio, tem a questão lá que envolve isso, então é meio apertado, sabe? Então é meio complicado estender, assim, sabe? Mas eu já levei, teve júri que eu levei que foi rápido, que acabou no horário da aula praticamente. Foi rapidinho, eles escutaram defesa, escutaram o promotor, viram, né? Às vezes tem júri que o réu nem vai, né? Que o réu tá solto, às vezes não chega a comparecer. Mas é mais ou menos nesse horário, 9, 9h30, e não tem horário para acabar, né? Pode acabar meio-dia, pode acabar 1h, né? Pode acabar no dia seguinte, então é muito instável, tem essa questão também. O júri no Fórum Lafayette, a experiência que eu tô tendo é essa, assim, muito instável, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas eu acho que é um trabalho de campo, fica a dica aí. Interessantíssimo. Interessante. Eu vi também no Instagram, você levou os meninos, achei fantástico, eu acho que é um outro trabalho de campo interessante. Funciona bem. E um outro trabalho, Lucas, que eu vou tentar planejar para o próximo semestre, já que não vai ter o júri, é levá-los ou na Câmara dos Vereadores ou então na Assembleia, né, para assistir, né, os deputados e os vereadores, né, debatendo. Uma audiência, uma sessão. Alguma sessão, alguma audiência, eu acho que vai ser muito interessante. Uma oportunidade tanto. Legal. Eu acho que é muito importante esse contato, Lucas, essa questão, né, de ver a coisa acontecendo ali, do que às vezes um trabalho de campo, vou levar lá no FMG, vou levar na PUC. Só teoria e conteúdo. Eu acho que não é muito interessante, né? No meu ponto de vista, essa é a minha opinião, é claro. E deixa eu te perguntar, para chegarmos ao final, porque se deixar a gente vira reunião de professor, conversar com o professor, vira uma sala de professores. Então, o que muda para uma sociedade que tem direito para uma sociedade que não tem direito na escola? Primeiro ponto, essa é uma opinião pessoal minha, é com relação à democracia, né? Como você vai ter uma democracia plena se você não tem uma participação efetiva da sociedade? E não só a participação de todos, mas também o conhecimento, né? Muitos alunos que eu tenho, pelo que eu vou vendo ali na prática, eles não sabem o básico, mesmo sendo de um colégio de ponta aqui em Belo Horizonte. Então, conhecer os direitos, gente, nós somos advogados, né? Nós fizemos uma faculdade de Direito por 5 anos. Então, assim, é importantíssimo, né, saber o básico, né? Muita coisa eles não sabem e a oportunidade, Lucas, é essa. Eu falo com eles, eu puxo a orelha deles em sala de aula. Mas, gente, aproveitem as aulas. A oportunidade que vocês estão tendo, é única essa oportunidade. Né? Porque eu não tive isso, né? Se eu tivesse a oportunidade de ter o direito no ensino médio, ter uma noção básica, nossa, eu com certeza seria um cidadão diferente, né? Na época, né? Como adolescente, já teria uma visão melhor de mundo. Então, acho que o primeiro ponto é esse, Lucas. Eu acho que engrandece a nossa democracia nós termos alunos cidadãos, né? Cidadãs mais conscientes com relação à Constituição, aos nossos direitos, às nossas garantias, os nossos deveres, né? E o momento, eu acho que é perfeito a questão de ser no ensino médio. O fundamental estão um pouquinho mais novinhos, né? Enfim, também tem que ter, né, o conteúdo, é importante ter, claro, mas eu acho que o ensino médio é melhor ainda para você passar essa questão de direito, né, a prática, enfim, do direito, abrir a Constituição. Eu costumo abrir a Constituição nas primeiras aulas e ler
É o artigo 5º, ler os 4 primeiros artigos é obrigatório. Aí chega no artigo 5º, a gente lê o caput, né? Depois lê alguns incisos ali, os mais importantes, né? E eu faço assim, eu, às vezes coloco, lê, e aí, o que você interpretou? Eu falo com eles, gente, é importante vocês não serem o quê? Um analfabeto jurídico, né? Vocês saberem aqui o que vocês estão estudando, interpretar a lei, né? O que está escrito na lei, desmistificar, Lucas, algumas coisas que a gente vê aí, que a gente fica assim de cabelo em pé, né? Quem não é da área, quem não advoga, quem não fez o curso de direito, na verdade, né? Não teve essa oportunidade de ter o direito no colégio, de ter uma noção básica ali, né? Da nossa querida profissão, do nosso querido ramo de estudo, na verdade, né? É verdade. Então, para finalizar, vamos lembrar os 3 passos que ele falou aqui agora? Você consegue puxar aí na mente? Para quem está te ouvindo agora, eu vou perguntar esses 3 passos, depois só a rede social. Mas vamos lá. Quais são os 3 passos? 4, né? 4. 4. Se não me falha a memória, é 4 que eu falei. Vamos lá. A dica, então, para quem está começando agora, quais são? Procure o direito na escola, né? Faça o curso, né, da comissão, para vocês terem acesso aos materiais, né, para vocês começarem, né, bem com relação a isso. O segundo ponto é foco, que eu falei, né, gente? Isso. O terceiro ponto... Correr atrás? Correr atrás, é lógico, né? Mas é aquele correr atrás, assim, dentro do que a gente pode fazer, né? Porque a gente sabe que as oportunidades, elas não são iguais, né, Lucas? Então, ir atrás do seu objetivo, nesse sentido, né? Ir atrás do seu objetivo, se você quer realmente dar aula de direito na escola, se você é advogado, se você é advogada, eu acho, assim, é uma oportunidade única. E, por fim, se não me falha a memória aqui, se profissionalizar, né? Exatamente. Que é importantíssimo, né? A gente não pode chegar numa sala de aula sem a gente estar, no mínimo, preparado. Mesmo eu tendo começado, sou, né, um beginner, a gente fala, né? Estou começando agora, mas no primeiro dia de aula eu fui muito bem preparado, estudei, reli a matéria, já programei o que eu ia passar na primeira aula, aquela aula de apresentação, né, introdutória, coisa nada, já entrando e abrindo a Constituição, né? Então é importante ter esse preparo e a profissionalização com certeza, com certeza. E acho que a profissionalização vai aí, o estudo, né, a dedicação, né, Tá dentro disso. Tá dentro disso, é um conjunto de Quando coisas. você ouviu assim, professor, a primeira vez, assustou e já se acostumou com isso? Eu acho que até hoje eu não acostumei. Assustei, eu tive um susto. Mas até hoje eu acho que eu não acostumei. Igual eu te falei, eu entro na sala de aula, Lucas, eu arrepio, eu fico tanto, meu braço arrepia. Porque eu sinto uma emoção bem, bem forte, assim, um sentimento muito bom que eu tenho, sabe? Me dá um ânimo para eu continuar a trabalhar, a continuar, né, com o trabalho que tem sido feito. E a esposa gostou da ideia ou falou, mais uma coisa? Nada, a esposa super apoia, ela gostou demais. Super apoia. Não, ela super apoia e ela tem até interesse de assistir aula também. Qualquer dia eu vou lá assistir uma aula sua. Fantástico. E se alguém quiser continuar esse bate-papo com você, onde que procura? Olha, eu tenho meu Instagram. Vocês me perdoem, meu Instagram tá um pouquinho desatualizado, mas eu prometo que eu vou mexer compromisso nele. Público é compromisso público, hein? Público, é isso. Estou me comprometendo, aí eu vou me contradizer se eu não mexer nele. Mas ele tá um pouquinho desatualizado, mas eu utilizo ele muito com stories. Eu posto muita coisa, né, de stories. Só o feed que tá um pouquinho desatualizado. @thalesmiranda.adv. Deixa eu até conferir. Thales aqui, tem gente. H ou TH, isso. Thales com TH. thalesmiranda.adv. Isso, deixa eu até conferir aqui. Thalesmiranda.adv. Aproveite aí o curso de profissionalização que você vai fazer, que tem aulas, inclusive, de redes sociais e de tecnologia para dar um gás nisso aí. É isso mesmo, ó. thalesmiranda.adv. O meu perfil bonitinho é Miranda.adv. O Thales tem H. Isso, Thales com TH. Então, essa aí, gente. Obrigado, Thales, por estar aqui, por compartilhar com a gente essa história. Mais ainda, né? Fiquei empolgado. Virou uma sala de professores, né? Porque eu adoro conversar com quem tem paixão pelo que faz, que é o mesmo sentimento que eu tenho. Então, tô feliz de estar aqui, tô feliz de ter ouvido essa história com mais tempo, né? A gente estava sem oportunidade de conversar assim tão próximo. Legal demais. Thales já recebeu a premiação, o broche, em razão do cargo de professor de direito contratado em escola. Muito bom. Esse bate-papo foi extraordinário.
E se você é um professor de direito contratado em escola, membro do Direito na Escola, ou já utilizou a nossa metodologia para conseguir essa grande conquista, avisa pra gente no direct, @direito na escola. A gente vai ter o prazer imenso de conversar aqui com você. Se você gostou desse episódio, se inscreva nos nossos canais, nas plataformas digitais, porque vem muita coisa boa por aí, né? Maravilha. Então eu sou o Lucas Andrade Natália Araújo, Thales Miranda. e junto nós somos o Direito na Escola. Cast. Cast.